dos mais respeitados juristas do Brasil, Lênio Streck, mostrou muito conhecimento sobre os Bolsonaro, especialmente sobre o Eduardo. Quem vai contar pra gente o que o Lênio falou é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Teve entrevista com o Lenny Streck, publicada aqui no último sábado no Meteoro. Vocês podem ver a íntegra lá depois de ver esse corte aqui. Mas você vai trazer algum destaque, né, Pedro? Eu vou trazer destaque assim, na verdade estão todos os juristas do Prerrogativas. Quem começou esse movimento foi o Kakai, que começou a ser ameaçado pelo Eduardo no X. Quando ele viaja para os Estados Unidos, o Kakai fala, olha, o filho 03 do Bolsonaro tá agravando os crimes dele e ele tá cometendo crimes novos. E batata, Sofia, né? Veio essa questão aí da tarifa, que na verdade é o que o pessoal da ciência política tá falando, não é tarifaço. É embargo econômico. Sabe o embargo que existe em Cuba? Sabe o embargo que existe na Venezuela? É o que eles estão querendo fazer aqui. Eles estão querendo provocar uma situação de guerra, de problemas econômicos mais severos. É isso que estão almejando a família Bolsonaro, que tá que nem uma família real. Tá um negócio assim, família real em fuga de Portugal na época do Napoleão é a família Bolsonaro agora com o governo Lula. Mas basicamente, Sophie, eu vou trazer as falas do Lênio. O Lênio costuma ser um cara ponderado, costuma ser um cara até mais pessimista. E ele tá achando assim que a tornozeleira no Jair foi certeira e que o Eduardo deveria ser preso. Vamos começar por essa matéria da Folha de São Paulo. Eu vou projetar aqui. Hoje eu tô com controle. Deixa eu trazer aqui, ó. Pedro tá podendo tudo, hoje é administrador. Hoje é administrador. Entenda, na verdade é a conta da Sofia. Entenda em 4 pontos os crimes citados no inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Vamos trazer aqui as informações. Investigação foi aberta em maio a pedido da PGR, com o intuito de verificar a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Então, Sofia, a gente não tá falando mais aqui de golpe de Estado. A gente não tá falando nem da viagem das joias. O Eduardo conseguiu criar uma investigação só para ele, nessa pataquada aí de morar nos Estados Unidos. O que diz a reportagem da Ana Gabriela Oliveira Lima? Deputado federal Eduardo Bolsonaro é investigado na justiça em razão da sua atuação nos Estados Unidos, onde ele está desde março, articulando pedido de sanção contra autoridades brasileiras. Ele atrela o comportamento à pressão por uma anistia aos envolvidos nos ataques golpistas julgados no Supremo Tribunal Federal. Um dos beneficiados com a medida seria seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em uma ação penal sobre a trama golpista de 2022 para impedir a posse do presidente Lula. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo, afirmou num despacho nesse sábado, dia 19, que Eduardo intensificou as condutas ilícitas, objeto de investigação depois que Jair Bolsonaro foi alvo, na cesta de medidas cautelares. A atuação de Eduardo é relacionada a ele próprio, a divulgação pelo governo dos Estados Unidos de sanções contra Moraes e colegas da corte, ademais de tarifaço imposto pelo país a produtos brasileiros. Além de possíveis sanções da justiça, o comportamento do parlamentar é passível de gerar cassação, segundo especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo. Isso porque vai na contramão do dever de um deputado federal, previsto no regimento interno da Câmara, de promover o interesse público e a soberania nacional. Vamos entender os 4 crimes possíveis nesse inquérito. Coação no curso de processo. Um dos crimes citados na representação é a coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal. O crime trata do uso de violência ou grave ameaça contra a autoridade ou envolvidos no processo judicial, policial ou administrativo a fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Esse seria o caso de Eduardo, que abertamente promove sanções contra autoridades ligadas à ação penal no Supremo, que julga Jair Bolsonaro. A especificidade do caso, entretanto, pode dificultar o enquadramento, na opinião de alguns especialistas. Isso porque o crime de coação foi pensado para atuações mais tradicionais, como ameaçar fisicamente o juiz envolvido no caso, explica Tiago Bottino, da FGV Direito Rio. A pena prevista é de multa e reclusão de 1 a 4 anos, além de pena correspondente à de violência. Outro possível crime: obstrução de investigação e infração penal que envolva organização criminosa. O crime está previsto no 2º artigo da Lei 12.850, de 2013. O texto fala sobre promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa e cita penas
para quem impede ou embarace a investigação. A pena prevista é de multa de reclusão de 3 a 8 anos, sem prejuízo de outras penas correspondentes, ou seja, até 8 anos se for majorado isso aí. A tentativa de obstrução se aplicaria ao caso, na interpretação da PGR, porque Eduardo Bolsonaro estaria atuando no exterior para pressionar autoridades a interromper a ação penal contra seu pai, condicionando abertamente a interrupção de sanções a uma anistia aos atos golpistas. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Previsto no artigo 359-L do Código Penal, esse crime tipifica o ato de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito de maneira a impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. E aí o quarto possível crime, atentado à soberania, que encaixa, né, Sofia, naquilo que a gente tem falado em todas as lives aqui, é um crime do lesa pátria, né, do cara que não gosta do seu próprio país. Previsto no artigo 359-I do Código Penal, o artigo tipifica o crime de negociar com governo, grupos ou agentes estrangeiros com o objetivo de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo, a pena de reclusão de 3 a 8 anos. Para especialistas, esse é o crime mais complicado de enquadrar no caso de Eduardo Bolsonaro, segundo a letra da lei, porque o artigo é bem específico ao falar de atos típicos de guerra. Folha tentou ouvir juristas que acham que esses casos são mais graves e outros que acham mais complicados de tipificar. O Poder 360... Eu tô trazendo tudo veículo de direita, tá, gente? Não tô trazendo nenhum de esquerda dos suspeitos de sempre. O Poder 360 diz aqui que Moraes afirma que Eduardo cometeu mais crimes depois que o pai dele colocou a tornozeleira. Então vai se criando um clima terrível. O que diz o subtítulo da matéria aqui? Ministro do Supremo Tribunal Federal pediu nesse sábado que a PF acione a investigação do deputado licenciado em entrevistas e posts feitos depois da imposição de medidas cautelares ao presidente. Ministro Alexandre de Moraes afirmou nesse sábado que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro intensificou a prática de condutas ilícitas depois de medidas cautelares terem sido impostas a seu pai. Em despacho à Polícia Federal, Moraes solicitou que a corporação incluísse nos autos do inquérito sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos entrevistas e postagens feitas pelo deputado licenciado logo depois da decisão que determinou a instalação de uma tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Após a adoção de medidas investigativas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bem como a imposição de medidas cautelares, o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro intensificou condutas ilícitas, objetivo dessa investigação por meio de diversas postagens e ataques ao STF. O que o Eduardo afirmou? O deputado licenciado, neste sábado, disse, com uma foto de Alexandre de Moraes mais jovem, usando um acessório de orelhas que lembra Mickey Mouse, na ocasião ele escreveu: talvez Moraes não saiba se Felipe Martins foi ou não para os Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que Moraes não vai, referindo-se à decisão dos Estados Unidos de suspender o visto do ministro. Na tarde desse sábado, Eduardo comentou o despacho do ministro. Vocês viram algo criminoso neste tweet das orelhas do Mickey que eu estou dando RT? Pois é, Moraes viu aí um ataque à democracia e incluiu no inquérito que abriu contra mim, pedindo 12 anos de prisão. Cuidado, memes matam. Ele tá brincando com fogo, né, Sofia? Tá todo meninão. Tá. Eu vou repetir aqui o que eu já falei em outro corte com a Daiane. O Eduardo passou anos, não é meses nem semanas, ele passou anos nessa onda de, não, vamos aí, vou aqui falar com o Trump, conseguir uma sanção contra o Brasil por causa do ditador da toga, Alexandre de Moraes, etc. E daí a sanção veio e pegou muito mal. Pegou muito mal para a direita. Ouso dizer aqui até, Pedro, que eu imagino que nem o Eduardo esperava esse tipo de sanção. Eu acho que o Eduardo estava esperando algum tipo de sanção contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, e até ele deve ter sido pego de surpresa com as tarifas. Mas aí já era tarde demais para recuar. Ele não tinha como recuar depois de tanto tempo batendo tambor. Eu sou o cara que fala com Trump para conseguir as sanções. E daí ele tem que continuar indo em frente. Por ir em frente, ele se enrola mais ainda. E daí a única opção, como ele não pode recuar, a única opção é ir mais em frente ainda.
E ele tá cavando um buraco cada vez mais fundo do qual ele nunca vai sair. E é a única coisa que ele sabe fazer, né, Sofia? Como deputado, o Eduardo é pífio e ele só existe na política por conta das ligações internacionais dele. Ele existe, inclusive, como filho do Bolsonaro. Ele só serve pra isso. O cara que é o grande articulador nacional é o Flávio, e o cara das redes sempre foi o Carluxo. O Eduardo também meio que dividiu essa função um pouco. Mas ele é isso, né? E o Lênio fala um pouco a respeito disso e fala sobre a tornozeleira no Bolsonaro. Deixa eu trazer para vocês aqui a entrevista. Eu não sei se deu algum problema no meu navegador. Agora foi, peraí. Deixa eu jogar aqui já no minuto. E aí vamos ver a opinião do Lênio, que é um jurista. Aliás, ele fez muitos paralelos com Alice no País dos Espelhos. Tem muita coisa bacana nessa entrevista, tá, gente? Não só o trecho que a gente vai passar nesse corte. Vamos lá. Daquilo que até um tempo atrás não se tinha muita convicção, por exemplo, sobre o artigo 359 da lei do Código Penal, que é um dos artigos ali da defesa do Estado democrático, que era a questão de negociar com o governo estrangeiro que coloca em xeque a soberania e a participação de um brasileiro, um nacional ou nacionais nisso, uma espécie de conspiração. Importante que ele fala do brasileiro, que é o Eduardo, ou de brasileiros. A gente não pode esquecer do Paulo Figueiredo, de toda a rede de apoio que o Eduardo tem lá antes dele ter pisado nos Estados Unidos. E agora a Polícia Federal e o Ministério Público estão dizendo que há fortes indícios, e o Xandão e o Moraes ele reconhece que há fortes indícios de que, além dos crimes já imputados, né, que estão em fase final, que é tentativa de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, agora essa nova imputação que vai ser feita depois, mas que já é suficiente para motivar essas medidas restritivas contra o Bolsonaro. Então, tem detalhes assim, o diabo mora nos detalhes. Por exemplo, a confissão do Bolsonaro, que mandou 2 milhões para o Eduardo, o que, dentro do direito, né, se entende facilmente como conluio, coautoria, financiamento. Então, há uma série de elementos assim que levam a isso. E outra, que são os prints, né? Inclusive uma sutileza. O Eduardo fazia mensagens em inglês. Isso é E importante. a polícia, o Ministério Público e o Moraes pegaram isso porque mostra que agrava a situação do Eduardo Bolsonaro na medida em que ele fazia isso para impressionar e trazer pressão contra o Brasil dos americanos e das autoridades americanas, entende? Então, cada Twitter dele, cada mensagem que ele postava, ela transcende porque ela também é posta em inglês. Então, isso também foi considerado contra, além da questão da obstrução da justiça, né, da tentativa de obstrução, e tem uma coisa que, dependendo do que vai acontecer daqui a uns dias, no dia 1º de agosto, o Brasil já está sendo prejudicado pela atitude antidemocrática, com uma atitude, então, criminosa ou tendente a ser reconhecida como crime, que é o incitamento, né, de um país estrangeiro contra o Brasil, feito por brasileiros, com prejuízos, por exemplo, com a sobretaxação de 50%, que vão causar caos, desemprego, etc. Veja o imbróglio que nós estamos metidos, mas o imbróglio que está metido o próprio Bolsonaro e o seu filho. Então, é uma coisa, nós todos sofremos com isso, mas os dois já estão sofrendo, e principalmente o pai agora, e o filho ainda não sofreu porque está no exterior. Se ele botar os pés aqui, vai acontecer a mesma coisa. Uhum.
Vai acontecer a mesma coisa, Lênio, e você, até desculpa te colocar nessa história, mas você esteve recentemente em Nova York, nós conversamos a respeito disso. Como é que Sim. você vê o Trump escrevendo contra um juiz da Suprema Corte brasileira, Lênio? Qual o Esse tamanho da tipo de. gravidade disso? Eu olhei assim e falei, os caras estão atacando a gente. Opa, Lênio, acho que sumiu o seu som só. Deu um problema técnico nesse ponto, mas enfim, gente, é isso que tá colocado, tá? Ele fica nessa coisa, é só meme, é só zoeirinha. Ele escreveu em inglês, gente. E ele tem ligação com pessoas do governo Trump. Não dá pra tirar a gravidade disso aí, é muito sério. Ele tem ligações aí com o Steve Bannon, né? Que é uma espécie de eminência parda dentro do governo Trump. Ele não tem um cargo oficial, creio que não, pelo menos no momento não tem nenhum cargo oficial, mas ele tem sim uma influência muito grande dentro do governo Trump. E essa relação não é de agora, é desde lá de acho que 2019, os dois já estavam em contato. E o Steve Bannon, vale lembrar, não é só o Elon Musk, sabe? Ele é um dos caras que saiu fazendo saudação nazista por aí. É um cara que foi fazer discurso em evento da extrema-direita alemã e dizia que, vão chamar vocês de racistas, de xenófobos, de nativistas. Usem isso como um símbolo de orgulho. É esse o tipo de contato, com esse tipo de gente que o Eduardo Bolsonaro tem contato, e sim, é gente que tem influência dentro do governo Trump. Dito isso, eu acho que a gente também não pode cair no erro de achar que tudo que está acontecendo é por causa do Bolsonaro. O objetivo do Trump não é o Bolsonaro, salvar o Bolsonaro. O objetivo do Trump é minar os BRICS e facilitar o trabalho das Big Techs aqui no Brasil. Mas o Bolsonaro dá sim uma narrativa útil para o Trump. Em vez de falar abertamente, estou tentando interferir no poder judiciário daquele país para beneficiar as minhas empresas e eliminar meus adversários internacionais, ele diz: estou tentando salvar a democracia e a liberdade de expressão. Sabe? É uma narrativa útil que o Eduardo está dando para o Trump e que o Trump está usando. O Trump está usando porque eles não. Tem algumas ações do Trump que não são explicadas por BRICS e Big Techs. Estão lá por causa do Eduardo. Enfim, então, sim, o Eduardo tá, na minha humilde opinião, é um belo de um lesa-pátria aí. Um belo de um traidor vestido de patriota. Você tá mutado, Pedro. Eu acho uma coisa também, o Lênio não falou nesse trecho da entrevista, ele fala a respeito da prisão do Eduardo, ele diz que a situação do Jair é pior. Mas a situação do Jair é pior só por conta dos holofotes estarem voltados nele e o Alexandre de Moraes ainda tá fazendo o fogo baixo com ele. A questão do Eduardo, pelo que ele fez, se ele pisar de volta, por isso que ele não volta mais, Sofia, se ele pisar de volta no Brasil, o negócio seria rápido. Com certeza. Iam cair matando nele. Com certeza. Agora há pouco eu estava vendo aqui com a Dai um vídeo dele falando, ameaçando a Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comparando com o que aconteceu com o Fábio Shor. Gente, vamos lembrar, um dos caras que estava ameaçando o delegado Fábio Shor, da Polícia Federal, Oswaldo Eustáquio, já teve pedido de deportação, tá foragido na Espanha, já pediram a deportação dele. E daí o Eduardo Bolsonaro faz live, olha pro chefe, pro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e diz: vamos fazer com você igual a gente fez com o Shor. O cara tá pedindo uma prisão. Tá. Com a Polícia Federal fazendo a operação a rodo, tá implorando. Tá implorando, mas não vai acontecer porque ele tá nos Estados Unidos e não vai sair de lá. Não. É isso. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aí, na torcida que façam alguma coisa com o nosso deputado EAD. Que, aliás, já acabou a licença. Já tá contando falta, Eduardo. Já tá contando falta.
Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.